Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Obrigado, Vitória. Nós vamos começar. Hoje nós vamos dar início ao caso clínico 2. Serão duas discussões, né? Uma hoje e uma daqui a 15 dias, né? Com a turma de vocês. Eu vou ler o caso, vou compartilhar a tela com vocês, vou ler o caso e depois eu vou mostrar, né? Nós temos 3 temas hoje para discutir relacionados ao caso e mais alguns outros temas relacionados na outra aula, tá? Dentro da nossa disciplina de raciocínio clínico, né? Vocês vão ver que as coisas que nós pensamos, que nós decidimos, que nós vamos fazer em relação ao doente, isso tudo precisa de uma forma metódica de trabalhar que eu já comentei com vocês, né? História, exame físico, interpretação de exames complementares, diagnóstico feito, decisão de tratar, rever a conduta, acompanhar o paciente, ouvir especialistas, tudo isso está dentro do pacote de raciocínio clínico. Então, vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês que a gente tem um caminho longo hoje. Vocês estão vendo o slide? Oi, professor, estamos sim. Estão vendo? Por favor, é que eu não estou no chat, eu não estou vendo o chat. Sim, professor, está dando para ver. Tá bom. Então, vamos lá. É um paciente masculino, 54 anos, destro, casado, pardo, motorista de caminhão, natural de Volta Redonda. Queixa principal, trazido pela filha, desmaio e dormência nos pés. HDA deu entrada no pronto-socorro com sonolência e confusão mental, iniciada há 1 hora. A filha refere que encontrou o pai desacordado em casa e que antes havia escutado um grito e correu para a casa do pai, que é nos fundos da sua casa. Em poucos minutos, a filha conseguiu acordá-lo, mas este estava sonolento e, por isso, o trouxe ao hospital. Houve mordedura de língua, liberação esfincteriana no momento do episódio, posteriormente cefaleia e mialgia. A filha relata que o paciente informou estar apresentando há pelo menos 3 dias dor epigástrica, acompanhada de evacuações enegrecidas de consistência pastosa e odor muito forte. Refere desde então tonteira e sudorese diárias, principalmente após as evacuações. Encontra-se inapetente e referindo cansaço aos mínimos esforços desde então. Nega episódio semelhante anteriormente, iria ao médico esta semana quando tudo isso aconteceu, pois há aproximadamente 6 meses vem apresentando parestesias e dor em queimação, principalmente nos pés. Refere que por muitas vezes o chinelo sai do pé sem que ele perceba e que durante a noite, quando vai dormir, a piora da dor, onde o próprio contato do lençol no pé desencadeia o processo álgico. Apresenta lesão ulcerada em pé direito, que surgiu há cerca de 2 meses e que não quer cicatrizar. Vem emagrecendo cerca de 7 meses, não sabendo precisar quantos quilos ele perdeu. Urina muito durante o dia, com grande volume urinário, esteve internado há 10 meses devido ao AVC isquêmico, apresentando desde então hemiparesia à esquerda.
HPP, hipertensão arterial sistêmica, faz uso de captopril e hidroclorotiazida. Diabetes mellitus, usa metformina. Fibrilação atrial, usa mildarona. Também usa aspirina, 100 mg, 2 comprimidos após o almoço. E simvastatina, 20 mg após o jantar. Apendicectomia na infância e traumatismo. História familiar. Pai e tio diabéticos, com passado de AVC, mãe falecida de neoplasia de cólon aos 63 anos de idade, avó materna falecida por tumor cerebral aos 60 anos. Sem história familiar para epilepsia, 2 irmãos saudáveis, 2 filhas saudáveis. História social, tabagista, de 20 maços por ano e etilista diário de bebidas fermentadas e destiladas. Nega uso de drogas ilícitas. Morador de área rural, católico, não praticante, estudou até a 4ª série. Exame físico. Letárgico, confuso, taquipneico, desidratado, hipocorado, desvio da comissura labial para a direita, pressão arterial 100 por 60 mm de mercúrio, frequência cardíaca 105 batimentos por minuto, respiratória 23, incursões respiratórias por minuto, temperatura axilar 36,8. Ritmo cardíaco irregular com fibrilação atrial. Murmúrio vesicular audível bilateralmente, sem ruídos adventícios, abdômen globoso e peristáltico, presença de cicatriz cirúrgica em fossa ilíaca direita, circulação colateral discreta, apenas com recanalização da veia umbilical. Dolorosa, palpação superficial e profunda em região epigástrica, fígado palpável no rebordo costal direito, com borda romba, algo endurecida, traube ocupado, apenas lateralmente. Toca retal, com fezes negras em dedo de luva, catalase positiva. Exame neurológico, mini mental 18/30, marcha hemiparética ceifante à esquerda, estática, sinal de Romberg, sem latência, força grau 3 no dimídio esquerdo, espaticidade à esquerda, membro superior esquerdo maior que membro inferior esquerdo, eudiadococinesia, hiperreflexia bicipital e patelar esquerda, arreflexia aquileu bilateral, sinal de Babinski à esquerda, hipoestesia e hipopalestesia, simétrica distal nos membros inferiores, paralisia facial do tipo central à esquerda. Bom, listado os problemas médicos que a gente pode discutir nesse caso, são vários. Estão aqui os vários problemas que a gente pode discutir, e nós vamos discutir AVE, crise convulsiva, fibrilação atrial, hemorragia digestiva, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, a gente já discutiu bastante, nós não vamos discutir novamente nesse caso, choque, cirrose hepática, etilismo, tabagismo. Então, nós vamos dar início levando em consideração aquilo que o paciente, a família do paciente colocou, etilista diário de bebidas fermentadas e destiladas. Então, existe essa possibilidade aí da doença hepática crônica relacionada ao etilismo. Bom, vamos lá para a fisiologia, funções do fígado no nosso organismo, aqui estão listadas, são várias. A gente tem metabolismo de nutrientes e vitaminas, inativação de várias substâncias, como toxinas, síntese de proteínas plasmáticas e também o papel da imunidade com as células de Kupffer. As etiologias da cirrose são várias. Nós temos aqui colocadas várias possibilidades. Nós temos que a principal causa da doença hepática crônica da cirrose são as hepatites virais, B e C. Está colocado ali o álcool também como um fator importante para o desenvolvimento da cirrose e dentre outras patologias. O que ocorre a nível parenquimatoso na cirrose? Quer dizer, o que acontece em relação ao fígado, ao hepatócito, que faz com que ocorram modificações diante de um insulto. O que ocorre a nível parenquimatoso? Aqui nós temos o suprimento de sangue venoso e arterial ao fígado, os sinusoides hepáticos, os canalículos sinusoides estão relacionados, são ramos da veia porta, como está colocado ali. Nós temos os canalículos, os ductos biliares que transportam a bile produzida para a árvore hepática, o colédoco, vesícula e o trato gastrointestinal. Aqui nós temos novamente o mesmo segmento, uma célula hepática, e onde eu estou querendo chegar? Estou querendo chegar aqui. Eu tenho o espaço sinusoidal, eu tenho ali o hepatócito, e eu tenho aquelas células que são células estreladas quiescentes, são células que pertencem ali
a estrutura hepática, mas elas estão quiescentes. Quando você tem o insulto, quando você tem a agressão hepática, essas células elas se tornam ativadas e elas fazem com que ocorra a acumulação de matriz extracelular. Essa acumulação da matriz extracelular significa depósito de colágeno, fibrose. E esse depósito de colágeno, essa fibrose, altera completamente a estrutura, a arquitetura hepática, levando à perda da função do hepatócito, como está colocado ali, a microvelocidade do hepatócito, quer dizer, compromete a função do hepatócito e também, ao longo do tempo, ocorre a nível desses canalículos hepáticos, né, dos sinusoides, ocorre a hipertensão porta. Então, a doença hepática crônica, a cirrose hepática, vai fazer com que haja, ao longo do tempo, comprometimento da função hepática e a hipertensão porta. Essa hipertensão porta, eu já vou falar mais adiante para vocês, a importância dela, ela faz com que alguns produtos que são absorvidos ali pelo trato gastrointestinal cheguem à circulação sistêmica através de um shunt portosistêmico. Então, eu tenho o insulto, eu tenho o depósito de colágeno, eu tenho a cirrose, eu tenho o comprometimento da função do hepatócito, eu tenho a hipertensão porta e o shunt portosistêmico como consequência também. Bom, aqui apenas para ilustrar o que acontece quando a gente tem a ingestão de álcool. O álcool é metabolizado em acetaldeído, né? E isso chega à circulação. Tem o metabolismo dentro da célula hepática, dentro do hepatócito e também a nível mitocondrial. Essa via de metabolismo do etanol, dependendo da intensidade e da frequência do uso do etanol, ela pode causar lesão ao hepatócito, como está colocado aqui, por exemplo, promovendo a morte celular de hepatócito por apoptose, como está colocado ali, relacionado ao uso de álcool. Apenas como curiosidade, né? Como reconhecer clinicamente o paciente com cirrose? Então, isso é muito importante. Eu recebo um doente, internei um doente, ou então recebo o doente na emergência. Que dados eu posso encontrar, do ponto de vista clínico, que me sugere a possibilidade de doença hepática crônica de cirrose? São vários dados que podem me ajudar bastante quando eu vou examinar o paciente. Repetindo o que eu já falei para vocês: história, exame físico, interpretação de exames complementares. Então, olha quanto é importante o exame físico. A gente pode encontrar o doente sonolento em coma, e eu vou falar um pouquinho mais já do coma hepático mais adiante. Essas pupilas podem estar fotorreagentes, isocóricas, hiporreflexia profunda, não tem sinais de irritação meningea, as mucosas podem estar hipocoradas, ictéricas, edema de face em membros superiores e inferiores, quer dizer, o doente pode ter um quadro que a gente chama de anasarca, presença de ascite volumosa, circulação colateral no abdômen, fígado palpável, endurecido sob o rebordo costal, traube obscuro, porque muitas vezes ocorre a esplenomegalia e o hiperesplenismo na evolução da doença hepática crônica, ginecomastia, eritema palmar, rarefação dos pelos, telangiectasias, hálito sugestivo, o que a gente chama de fetos hepáticos, e outras possibilidades. Então, olha só, no exame físico eu posso encontrar vários dados sugestivos de doença hepática crônica. Se eu encontro esses dados, provavelmente eu estou diante de um paciente cirrótico, né? Laboratorialmente também, bilirrubinas elevadas, transaminases elevadas, fosfatase alcalina e gama-GT elevadas, INR alargado, porque a doença hepática crônica ela compromete a síntese de fatores precursores da protrombina. Então, a gente vai ter uma coagulopatia caracterizada por uma alteração no coagulograma que a gente chama de INR alargado, tempo e atividade de protrombina alargados. Hipoalbuminemia, por conta da doença hepática crônica, por conta da hipertensão porta. Eu posso ter as varizes esofágianas. Na imagem, eu posso caracterizar esse fígado como diminuição de tamanho, nodular, micronodular, textura heterogênea. Eu posso fazer um Doppler que mostra o grau da hipertensão portal. Também posso fazer, combinado com ultrassom ou ressonância, obter dados que sugerem a possibilidade de esteatose hepática, testes sorológicos para predição ou específicos para a possibilidade de cirrose, e podemos chegar até
em casos, digamos assim, especiais, a fazer a biópsia hepática para ter o diagnóstico da cirrose. Muitas vezes não é necessário, né? Quais são as complicações da doença hepática crônica? A partir do momento que um paciente tem cirrose, ele tem as complicações relacionadas à cirrose. Quais são, né? Complicações específicas, olha, hipertensão portal, encefalopatia hepática, síndrome hepatorrenal, peritonite bacteriana espontânea, disfunção sintética hepática, distúrbio da coagulação, maior risco de infecções por uma série de motivos que estão relacionados ali à doença hepática crônica e também uma chance maior, principalmente na hepatite viral, levando à cirrose, o carcinoma hepatocelular. Bom, qual é a patogênese de uma dessas complicações que eu listei, que é o coma hepático, a encefalopatia hepática? É bastante interessante também, né? A encefalopatia hepática já se estuda há muito tempo, existem algumas controvérsias sobre a sua gênese, mas ela ocorre na evolução clínica dos pacientes com cirrose e ela está relacionada a níveis elevados de amônia, hiperamonemia, né? Essa amônia ela é gerada no trato gastrointestinal por bactérias produtoras de urease e também a nível da mucosa intestinal pelo enterócito, por deaminação da glutamina. Essa amônia ela entra na circulação portal e ela, havendo a normalidade da função hepática, ela vai entrar no ciclo de ureia, vai gerar ureia e essa ureia vai ser eliminada pelos rins. Isso é o normal. Quando você tem a doença hepática crônica, essa amônia ela entra na circulação portal e, por conta da doença hepática crônica e da hipertensão portal, ela alcança a circulação sistêmica, por conta desses shunts portosistêmicos, e acaba comprometendo o sistema nervoso central. Então, o doente pode ter sonolência, pode até, inclusive, entrar em coma por conta das alterações neurológicas relacionadas à encefalopatia hepática, relacionadas à hiperamonemia. Outros fatores podem colaborar também para a encefalopatia hepática, né? São vários, né? Se vocês forem estudar, tem uma série de fatores, mediadores inflamatórios, radicais livres de oxigênio, uma série de possibilidades, mas eu gostaria que vocês guardassem principalmente a hiperamonemia. Os estágios da encefalopatia hepática, também existe uma classificação que é bastante conhecida, chama-se Westhaven, uma classificação que eu tenho desde um quadro subclínico até o coma profundo, e o paciente pode, inclusive, apresentar descerebração. Qual a conduta na encefalopatia hepática? O que eu vou fazer? São 3 itens, né? A primeira atitude é oferecer o suporte necessário, porque o doente está em coma, né? E fazer o diagnóstico diferencial do coma. Por que o doente entrou em coma? Né? Procurar evidências de doença hepática crônica. A gente já viu ali, tem a parte clínica e o laboratório, né? Aqui eu tenho o diagnóstico diferencial de encefalopatia, tem várias possibilidades, algumas vezes tem que fazer exame de imagem, tomografia, para excluir algumas doenças estruturais do sistema nervoso central que podem levar à depressão do sensório. A outra possibilidade é identificar o fator desencadeante e tratar. Avalie a possibilidade de progressão da doença, principalmente em relação a carcinoma hepatocelular. Mas, na maioria das vezes, nós temos 2 fatores principais que desencadeiam o coma hepático. São as infecções e a hemorragia digestiva. Então, eu posso pensar em várias possibilidades, colocaria para vocês como principais as infecções e a hemorragia digestiva. E terceira atitude, observe a resposta ao uso de drogas para tratamento da encefalopatia hepática. Nós vamos lançar mão de drogas para tratar a encefalopatia hepática. Gostaria que vocês se lembrassem de 2. Uma é a lactulona. A lactulona, o que é a lactulona? Como ela age? Ela é um catártico, né? Ela promove o trânsito intestinal. Além disso, ela modifica o pH no cólon, fazendo com que haja uma modificação dessas bactérias que estão presentes no colo. Eu já falei a respeito que são produtoras de urease, e com isso você diminui a produção de amônia, diminui a absorção de amônia. E também o metronidazol, que é um antimicrobiano que a gente utiliza para diminuir a população de bactérias a nível colônico. Com isso, a gente diminui também a produção de amônia.
Então, a gente lança mão de lactulona, lançamos mão também do metronidazol como drogas principais para tratar a encefalopatia hepática. Bom, falamos da encefalopatia hepática e vamos agora falar da outra possibilidade, também como diagnóstico diferencial, que é a possibilidade de hemorragia digestiva. Chamo a atenção para vocês aqui do que está escrito. A filha relata que o paciente informou estar apresentando há pelo menos 3 dias dor epigástrica, acompanhada de evacuações enegrecidas, de consistência pastosa e odor muito forte. Quer dizer, quando a gente ouve isso de um paciente ou de familiar do paciente, isso fala a favor de melena, evacuação com sangue digerido, né? Então, a gente tem lá a possibilidade de hemorragia digestiva. O que é a hemorragia digestiva? Perda de sangue pelo trato gastrointestinal. Pode ser caracterizada clinicamente por hematêmese, o vômito em borra de café, sangue que foi digerido ali pelo suco gástrico, né? A melena, que é a evacuação dessas fezes enegrecidas com um cheiro muito forte, e a enterorragia, que é a evacuação de sangue vivo pelas fezes. Diagnóstico, a gente tem que suspeitar clinicamente e confirmar a presença, né, do sítio e localizar a origem. Diferenciar com a ingestão de alimentos, né? Muitas vezes o paciente está usando medicação que contém ferro, como sulfato ferroso, que altera a coloração das fezes, e diferenciar também com sangramento de via aérea alta, que o paciente pode ter uma epistaxe, deglutir o sangue e vomitar o sangue, né? Anamnese, uso de analgésicos como aspirina, anti-inflamatório não esteroides, ingesta etílica, que é o nosso caso ali, né? História de epigastralgia, pirose ou regurgitação, história de vômito de repetição, história de distúrbios hemorrágicos. No exame físico, a gente pode encontrar, fazer o toque retal, encontrar sangue nas fezes, né? O paciente evacuou preto e a gente, como está descrito ali no caso clínico, jogou água oxigenada, prova da catalase positiva, fez espuma. Isso caracteriza a presença de sangue nas fezes. Didaticamente, a gente divide a hemorragia digestiva entre alta e baixa. O que é a hemorragia digestiva alta e baixa? A hemorragia digestiva alta é definida como sangramento proximal ao ligamento de Treitz. É uma condição muito importante e prevalente, com importantes implicações para os custos da saúde em todo o mundo. Então, primeiro a gente vai falar de hemorragia digestiva alta e depois a gente vai falar de hemorragia digestiva baixa. Aqui, dados relativos à importância da hemorragia digestiva alta, né, tem uma mortalidade alta, um número significante de internações. Os doentes que têm uma chance de evoluir mal são principalmente os pacientes idosos e um custo muito grande para tratar. Isso é uma estatística americana. Aqui são as etiologias de hemorragia digestiva alta. Vejam que a doença ulcerosa péptica é a principal causa de hemorragia digestiva alta. Temos as varizes esofágianas, má formação arteriovenosa, síndrome de Mallory-Weiss também, tumores como colocados, né? O que a gente vai fazer diante da hemorragia digestiva alta? Nós vamos ter uma aula a seguir de choque, mas já iniciando aí as intervenções terapêuticas, né? Nós vamos seguir o ABC, ver se o paciente tem uma via aérea segura, né? Acesso venoso, que permita a infusão rápida de fluidos, tipagem sanguínea para avaliar o uso de hemoderivados, que muitas vezes os doentes que sangram precisam de hemoderivados, obviamente, né? Avaliar a coagulação, se tiver a normalidade da coagulação, nós vamos corrigir, e esse doente tem que ficar num ambiente onde ocorra a monitorização contínua, normalmente dentro de uma unidade de terapia intensiva, né? Nós vamos também providenciar a endoscopia digestiva. Essa endoscopia digestiva é muito importante, porque ela vai nos dizer por que o doente sangrou, que vai nos dar a causa do sangramento, e também a hemorragia digestiva ela pode tratar o doente endoscopicamente, quer dizer, pode fazer com que o doente pare de sangrar por via endoscópica. Isso a gente chama de tratamento endoscópico, ou endoscopia digestiva terapêutica, quer dizer, fez intervenções que parou de sangrar. Estabeleceu o diagnóstico e terapia endoscópica. Aqui um exemplo de uma úlcera gástrica, são slides apenas com vaso visível, baixo risco de ressangramento. Aqui nós temos várias possibilidades de tratamento endoscópico. Essa especialidade é muito bacana, né? O colega que faz gastroenterologia,
endoscopia digestiva, que são várias possibilidades que podem ser usadas para parar um sangramento, né? Nós vamos usar drogas também, como inibidores dos receptores da histamina, como a ranitidina, cimetidina ou ranitidina, e principalmente nos dias atuais, os inibidores de bomba de prótons, com a droga aí, que é melhor caracterizada como o omeprazol, o inibidor de bomba de prótons, para tentar evitar o ressangramento, né? Lesão aguda da mucosa do trato gastroduodenal, a gastrite erosiva, né? Pode ocorrer também, está relacionada a uma série de condições, como pós-operatório, queimadura, infecção grave. E o que nós vamos fazer? Utilização de drogas, medidas preventivas nesses casos, e se o doente continua sangrando, endoscopia digestiva alta terapêutica. No doente com cirrose, ele pode sangrar por varizes de esôfago, e aí nós vamos também endoscopar esse doente e tratar por via endoscópica, normalmente com injeção de etamolim, né? Escleroterapia. Aqui a gente tem a possibilidade, se eu não tenho a endoscopia imediatamente, eu posso usar um balão gastroesofagiano para parar o sangramento. Aqui são opções de tratamento de varizes esofagianas, ligadura com banda elástica, escleroterapia, como eu falei, podendo chegar até a cirurgia. Aqui as opções que nós temos para tratar varizes de esôfago e gástricas, fatores prognósticos na hemorragia digestiva, tanto para a hemorragia digestiva alta quanto para a hemorragia digestiva baixa, e falando um pouquinho a respeito de hemorragia digestiva baixa, né? Vejam que a principal causa é a doença diverticular, podemos ter também malformações vasculares como a angiodisplasia. E outras causas como neoplasia, colite, também isquêmica, causando sangramento digestivo baixo. Nós vamos examinar esse paciente, considerar a endoscopia digestiva alta, e nós vamos, na maioria dos casos, investigar através de uma colonoscopia. Nós vamos preparar o paciente e fazer uma colonoscopia para saber por que o doente fez uma hemorragia digestiva baixa. Algumas vezes, quando eu não consigo identificar o sangramento por colonoscopia, pode ser necessário fazer uma arteriografia e embolização para tratar uma má formação vascular. A gente chama isso, uma angiodisplasia, a gente chama isso de tratamento endovascular. Quando eu não consegui parar o sangramento, eu não consegui visualizar numa colonoscopia, pode ser necessário fazer a investigação por uma arteriografia ou angiografia e fazer o tratamento endovascular. Isso se aplica muitas vezes a uma angiodisplasia. Se o doente não para de sangrar, com as medidas tomadas, ele pode ser um caso cirúrgico, então vai para a sala para fazer a colectomia. Aqui slides mostrando uma angiodisplasia, uma doença de Crohn causando sangramento, aqui um câncer de cólon. Então, a arteriografia ela pode ser feita no paciente que está sangrando, que eu não consegui esclarecer, tanto a cintigrafia quanto a arteriografia. A arteriografia é mais usada. Aqui, uma figura mostrando uma angiodisplasia do colo tratada por via endoscópica, aqui a cintigrafia, e para terminar, essa investigação pode ser feita a nível ambulatorial, normalmente não é feita dentro do hospital, com essa cápsula, né? Que na verdade é uma filmadora, o doente deglute a cápsula e a cápsula vai filmando todo o trato gastrointestinal e depois a gente olha o filme e vê por que o doente sangrou. E para complementar o nosso raciocínio, a gente que tem as várias patologias, a gente vai falar agora de choque, né? O doente evoluiu com hemorragia digestiva, ele pode evoluir com choque. O que é o choque? O que é a hipoperfusão tecidual, né? Como reconhecer o paciente chocado? Hipotensão arterial, taquicárdico, amplitude de pulso diminuída, taquipneico, sudorese, extremidades frias, enchimento capilar identificado, presença de cianose. O doente pode estar agitado, desorientado, na maioria das vezes sonolento, diurese diminuída. Quer dizer, são dados clínicos que sugerem a possibilidade de hipoperfusão tecidual e são necessários para fazer o diagnóstico de choque. Aqui a mão de um paciente chocado, com enchimento capilar identificado e a presença de cianose, né?
Como que eu defino choque? Redução intensa e generalizada da perfusão tecidual, inicialmente reversível, que quando a gente não trata, leva à lesão celular irreversível e o óbito do paciente. Choque reversível, choque irreversível. Bom, nós temos o sangue que transporta oxigênio e nutrientes para os tecidos, para manter a integridade das células. Quem faz isso é o aparelho cardiovascular, né? Vai transportar oxigênio e nutrientes para as células e remover produtos do metabolismo, principalmente o CO2. Quando esse oxigênio e a glicose chegam às células, isso vai entrar na célula e nós vamos ter a glicólise. Essa glicólise é necessária para a produção de energia, de ATP, né? Que faz com que os nossos tecidos estejam viáveis. Essa glicólise, nós temos duas fases. Nós temos uma fase anaeróbica, que não é dependente de oxigênio, que produz pouco ATP, e uma fase aeróbica, onde o piruvato entra no ciclo de Krebs e aí você vai ter uma produção muito maior de ATP. E essa fase aeróbica é dependente de oxigênio. Então, isso é a glicólise, fase anaeróbica e fase aeróbica dependente de O2 com produção maior de ATP. Esse ATP é absolutamente necessário para que os tecidos, as células continuem íntegras, né? Aqui, quem transporta o sangue, nós temos a grande circulação, a pequena circulação, coração, vasos da base, câmaras cardíacas, ciclo cardíaco, sístole, diástole, o transporte de sangue, os determinantes do volume sistólico, pré-carga, contratilidade, pós-carga. Olha só quanta coisa que nós estamos falando para falar do paciente chocado, né? Lá, quando eu estou atendendo, que eu vou decidir as intervenções que eu vou fazer. Os determinantes do volume sistólico são a pré-carga, que é o sangue que retorna ao coração, a contratilidade, que é uma propriedade intrínseca do miócito, que se contrai, e a pós-carga, que é a resistência imposta ao fluxo, caracterizada pela resistência vascular sistêmica. Isso gera um volume ejetado, que é o volume sistólico, vezes a frequência cardíaca, nos dá o débito cardíaco. Então, o débito cardíaco é o produto do volume sistólico vezes a frequência cardíaca. O sangue é ejetado, lado arterial da circulação, chega nos tecidos capilares, retorna, lado venoso da circulação, chega à câmara cardíaca direita, passa na circulação pulmonar, nos capilares, sofre a hematose e tudo começa novamente. Essa pré-carga, né, o retorno de sangue ao coração e a contratilidade cardíaca é bastante interessante. Isso chama-se lei de Frankenstein. Quanto mais eu estiro o miócito, melhor ele se contrai. E nós conseguimos ver isso quando a gente coloca um catéter ali dentro do vaso, né? A gente faz isso quando o doente está grave, chocado, a gente funciona uma veia profunda. E a gente coloca um catéter dentro do ato direito. E eu consigo medir essa pressão dentro do ato direito. Essa pressão que eu meço dentro do ato direito é a pressão venosa central, que, na verdade, está me dando informação do volume intravascular, do que está retornando à câmara cardíaca direita, né? Então, quanto mais eu estiro o miócito, quanto melhor eu encho a câmara cardíaca, melhor vai ser o volume sistólico. Observem que essa curva ela tem um platô, tem um ramo ascendente, tem um platô. Quer dizer, eu vou encher a câmara cardíaca, o coração se contrai melhor, até um determinado ponto, né? O que é a pressão arterial? É o débito cardíaco vezes a resistência vascular sistêmica. Nós temos uma pressão arterial, né, que é esse fluxo de sangue aos tecidos, ele é autorregulado para manter a viabilidade dos tecidos, e quando a gente tem a hipotensão, nós temos a chance de hipoperfusão. Normalmente, quando a pressão arterial média cai abaixo de 60 milímetros de mercúrio. O que o organismo faz quando ocorre a hipotensão, né? Ele tenta compensar isso. Como que ele tenta compensar? Ele aumenta a frequência cardíaca. O débito cardíaco é o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Então, se caiu o débito cardíaco, por exemplo, o doente sangrou, o que vai acontecer? Vai aumentar a frequência cardíaca. Então, a taquicardia ela ocorre para tentar manter o débito cardíaco.
Além disso, também ocorre, devido ao tônus adrenérgico, a vasoconstricção, ocorre uma redistribuição do fluxo de sangue para órgãos nobres. Ocorre vasoconstricção periférica, aumento do tônus do músculo liso nas paredes das arteríolas, aumentando a resistência vascular sistêmica para sustentar a pressão arterial. Isso chama-se aumento da resistência vascular sistêmica para manter a pressão arterial. Isso ocorre de forma compensatória. Então, quando eu tenho a hipotensão, por exemplo, no choque hemorrágico, na perda de volume intravascular, compensatoriamente eu tenho o quê? O aumento da frequência cardíaca e o aumento da resistência vascular sistêmica. Isso tenta, durante um período, manter a pressão arterial, mas muitas vezes não se consegue manter de maneira adequada. Função do sistema circulatório: manter a perfusão tecidual, como eu já comentei, levar oxigênio e remover produtos do metabolismo, principalmente o CO2. Quando a gente está olhando o doente que está chocado, eu tenho que olhar também como está a perfusão tecidual. E nós vamos usar 2 parâmetros para avaliar isso. Um deles é o nível de lactato, que eu já expliquei para vocês, vou voltar a falar do lactato agora. Eu falei da glicólise, falei do piruvato, falei do ciclo de Krebs, vou falar um pouquinho do lactato. E um outro dado é a saturação de oxigênio no sangue venoso central, que eu já vou explicar para vocês também. Aqui, o sangue é ofertado aos tecidos, o tecido extrai uma quantidade para manter a sua viabilidade e esse sangue retorna à circulação central. Esse catéter que está dentro do ato direito, se eu colher uma amostra de sangue e fizer uma gasometria, eu tenho a saturação da hemoglobina pelo oxigênio no sangue venoso central. A gente chama isso de SbCO2. Eu faço uma gasometria, o meu catéter está lá dentro do ato direito e essa informação da SbCO2 me dá um dado importante do quanto eu estou ofertando e de quanto está sendo extraído. Quer dizer, se essa SbCO2 está baixa, significa que eu estou ofertando pouco ou o tecido está extraindo muito. Isso é análise através da SbCO2, olhando a perfusão tecidual. Em relação ao lactato, a gente, quando tem a hipóxia, né, quando eu tenho choque, hipoperfusão tecidual, falta de oxigênio a nível tecidual, né, eu tenho a hipóxia por mecanismos isquêmicos, circulatórios. Então, eu vou ter a glicólise, mas como tem a falta de oxigênio, o piruvato não vai entrar ali na mitocôndria, no ciclo de Krebs, para gerar muito ATP. O que vai acontecer é que vai gerar lactato. Esse piruvato vai ser desviado para gerar lactato. E esse lactato elevado eu consigo medir. Então, quando eu tenho a hiperlactatemia, isso fala a favor de hipoperfusão tecidual. Então, quando eu estou olhando o doente chocado, eu posso olhar os níveis de lactato. Se estão elevados, isso fala a favor de hipoperfusão tecidual. Na medida que eu trate o meu doente chocado e ele melhore, o que vai acontecer com os níveis de lactato? Eles vão diminuir, vão voltar à normalidade. Também, quais são os tipos de choque? Né? São 4: hipovolêmico, cardiogênico, obstrutivo, distributivo. A gente, quando fala de hemorragia digestiva, a gente está falando de choque hipovolêmico, né? Perda de volume intravascular, perdeu sangue, né? Cardiogênico, o grande exemplo é o infarto agudo do miocárdio. Obstrutivo, a gente tem 3 grandes exemplos: pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco, embolia pulmonar. E distributivo, o principal é o choque séptico. Os perfis hemodinâmicos. Eu vou explicar para vocês e quero que vocês guardem do choque hipovolêmico, olhando essas 3 variáveis ali. Quando eu perdi volume intravascular, essa minha pressão de enchimento vai estar diminuída, a PVC vai estar baixa. O débito cardíaco no choque hipovolêmico também vai estar baixo. A resistência vascular sistêmica compensatória vai estar elevada. Então, o perfil hemodinâmico no choque hipovolêmico é pressão de enchimento ou PVC baixa, débito cardíaco baixo e resistência vascular sistêmica elevada. Existe um perfil para cada tipo de choque, eu não vou cobrar isso de vocês, a gente pode conversar melhor sobre isso em outro momento. E também nós vamos nunca deixar de ver os sinais de hipoperfusão, olhando o lactato, que vai estar elevado, e na medida que o doente melhora, ele tende a diminuir,
e a SbCO2, que também vai estar baixa, né? Porque a oferta está diminuindo, a extração está alta. Na medida que o doente melhore, ela também vai se elevar. Muito bem. Então, vamos aqui voltar. Interromper o compartilhamento para a gente falar. Muita informação, né? A respeito de um caso clínico. Tem mais. A gente vai discutir na outra aula. Mas vejam quantos dados podem surgir ali na hora que você colhe a história, examina o doente e vai decidir o que vai fazer, né? Então, falamos de cirrose, falamos de hemorragia digestiva, falamos de choque também, né? Eu já interrompi. Aqui eu queria ouvir um pouco vocês, dúvidas, né? Do que vocês poderiam perguntar diante do que foi falado, né? Sou todo ouvido. Professor, eu só não entendi muito bem quando você disse que a resistência estaria diminuída no choque. Resistência diminuída? Quem está falando? No choque, Louise. Luiz, vamos lá. Olha só. Quando eu tenho perda do volume intravascular, que é fácil o entendimento, no caso de um sangramento, né, o doente fez hemorragia digestiva, sangrou, então ele perdeu o volume intravascular. O sangue que está retornando à circulação central, ele diminuiu, concorda? O retorno de sangue diminuiu. Se eu perdi volume intravascular, o retorno diminuiu, concorda? Ou não? Concordo. Não, olha só, se eu perdi sangue, o volume intravascular diminuiu, ou não? Diminuiu ou não? Ele aumenta quando eu perco sangue, o volume intravascular? Volume intravascular quer dizer, é o sangue que está dentro. Diminuiu. Diminuiu, óbvio que diminuiu. Se diminuiu, o retorno de sangue ao coração diminuiu. Concorda? Hein? Sim, concordo. Então, vamos lá. Vamos voltar ali para os determinantes do volume sistólico. São 3. O retorno de sangue, que a gente chama de pré-carga, a contratilidade e a pós-carga, que é a resistência vascular sistêmica. Vamos falar um pouquinho o que é a resistência vascular sistêmica. Nós temos ali na circulação arterial, nós temos as arteríolas, né, de médio calibre e de pequeno calibre. Essas arteríolas, elas têm na sua parede camada de músculo liso. Esse músculo liso é o que determina o tônus vascular. Esse tônus vascular é o que vai fazer com que o sangue seja distribuído aos tecidos. Isso a gente chama de resistência vascular sistêmica ou pós-carga. Mas vamos guardar a resistência vascular sistêmica. Isso é um dos determinantes do volume sistólico. Pré-carga, contratilidade, pós-carga. Quando eu perco o volume, eu tenho esses 3 aí geram volume sistólico. O volume sistólico vezes a frequência cardíaca é o débito cardíaco. Se eu perdi volume intravascular, o que vai acontecer com o meu débito cardíaco? O meu volume sistólico e o meu débito cardíaco vai o quê? Diminuir. O volume sistólico diminuiu. O volume de sangue que está sendo ejetado pelo coração diminuiu. O que o organismo faz para tentar manter o débito cardíaco? Aumenta a frequência cardíaca. O que é o débito cardíaco? É o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Então, compensatoriamente, o que o organismo faz é aumentar o débito cardíaco, para tentar sustentar o débito cardíaco. E, além disso, para manter a pressão arterial, né? O que é a pressão arterial? É o débito cardíaco vezes a resistência vascular sistêmica. Na tentativa de manter a pressão arterial, o que o organismo faz compensatoriamente? Ele aumenta a resistência vascular sistêmica. Por que isso ocorre? É para que o sangue seja desviado de pele, intestino para coração e sistema nervoso central. Por isso que o paciente tem as extremidades frias,
É porque houve vasoconstricção. O tônus adrenérgico aumentou. Por que o tônus adrenérgico aumentou? Para redistribuir sangue para tecidos nobres. Quais são? Coração, sistema nervoso central. Então, quando a gente fala de perfil hemodinâmico no choque hipovolêmico, hemorrágico, como é que vai estar o volume intravascular? Como é que vai estar a pressão de enchimento ali do coração, da pressão venosa central? Vai estar baixa. Como é que vai estar o débito cardíaco? Vai estar baixo. Como é que vai estar a resistência vascular sistêmica compensatoriamente? Vai estar elevada. Entendeu agora? Ah, não, professor, agora fez sentido. Obrigada. Entendeu? Entendi. Ah, tá bom, então. Não se preocupe em perguntar, não. Eu estou aqui para explicar, né? Na medida que eu saiba, né? Mais perguntas? Marina, você que está com a câmera aberta, você entendeu por que o lactato está elevado? Então, eu estava tentando prestar atenção nisso agora. Eu ia te perguntar justamente sobre isso. O lactato se eleva porque você tem um desvio do metabolismo oxidativo. No choque, você tem falta de oxigênio que está sendo oferecido às células. Então, vai ocorrer a glicólise anaeróbica. Não vai ocorrer a fase aeróbica. Então, vai de glicose até piruvato, só que não vai entrar no ciclo de Krebs, porque não tem O2. Como o piruvato não vai entrar no ciclo de Krebs, ele vai gerar o lactato. E a gente avalia médio lactato. O lactato elevado fala a favor de hipoperfusão tecidual, perfusão tecidual diminuída. Na medida que o doente melhore, o que vai acontecer com os níveis de lactato? Eles vão diminuir. Entendeu? Então, a hiperlactatemia é um dado que reflete a hipoperfusão tecidual. Ah, beleza. A hipóxia tecidual. Tá ótimo. Agora entendi melhor. Obrigada. Mais perguntas? Eu estou vendo aqui no chat, podem colocar no chat. Nós temos outros assuntos que nós vamos discutir, mas na outra aula, né? Relacionados ao caso também. Né? Relacionados ao caso. Professor, a minha internet caiu Bem, mas dos medicamentos que você citou, que acho que foi lacto alguma coisa e metronidazol para encefalopatia Lactulona. hepática. Lactulona e metronidazol são drogas que nós utilizamos para tratar o coma hepático, a encefalopatia hepática. Deve ter caído a internet novamente. Eu acho que a internet tá oscilando. A lactulona faz o quê mesmo, professor? A lactulona é um catártico, mas ela modifica o pH, ela aumenta o trânsito intestinal, tanto que a gente pode usar a lactulona para constipação. Mas no caso da encefalopatia hepática, além desse mecanismo, nós vamos também usar a lactulona, ela vai mudar o pH no cólon, vai diminuir a população de bactérias produtoras de urease, vai diminuir a produção de amônia, vai diminuir a absorção de amônia e melhora a encefalopatia hepática. Então, é uma droga que nós utilizamos para tratar a encefalopatia hepática. E também usamos o metronidazol. O metronidazol é um antimicrobiano, ele vai diminuir ali a microbiota, a população de bactérias a nível colônico. Se o doente fez coma hepático por hemorragia digestiva, por exemplo, ele fez um sangramento digestivo alto, sangrou uma varize de esôfago, a gente, além disso, nós também vamos fazer a limpeza mecânica dos cóluns, né? Quando a gente pode fazer clistério-glicerinado para eliminar também as fezes com sangue. Com isso, a gente diminui a chance também de reabsorção de amônia também, que está presente ali com o sangue digerido.
Mas na terapêutica desse paciente, ele cursa com diarreia? Desculpa, repete a pergunta. Na terapêutica, no tratamento desse paciente, ele cursa com diarreia? Quando eu faço a lactulona, ele vai evacuar mais. Serve para aumentar o trânsito e se tem sangue digerido ali, vai ser eliminado também. Mas o mecanismo não é só aumentar o número de evacuações, ele altera também ali a população de bactérias e diminui a reabsorção de amônio. A lactulona faz isso. Ela pode ser usada dentro do hospital e a nível ambulatorial também. Doente com cirrose hepática, a gente pode usar, tem graus pequenos de encefalopatia, a gente melhora o paciente quando a gente trata com lactulona. É uma droga que é usada também a nível ambulatorial. A gente pode usar dentro do hospital para tratar a encefalopatia hepática e pode usar a nível ambulatorial também para impedir o aparecimento da encefalopatia hepática. Traz benefícios. Muito bem. Mais alguma dúvida? Não? Professor, o Rafael perguntou no chat se esse lactato vai para o sangue. Eu avalio, a gente avalia no sangue arterial. Eu colho o sangue para uma gasometria arterial e se avalia o lactato também. Não confunda lactato com lactulona, são coisas completamente diferentes. Lactulona é para tratar encefalopatia hepática. Lactato é um marcador de hipóxia tecidual. A gente faz a gasometria e avalia o lactato. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui, professor, o senhor tem experiência com a utilização do Evemil? Estou perguntando. Evemil a gente usa para tratar paciente. A gente o Evemil é uma tecnologia que nós podemos utilizar no paciente que está chocado com estabilidade hemodinâmica, que vai me dar uma série de informações, vai permitir que eu tenha a mensuração do débito cardíaco por termodiluição transpulmonar e por análise de contorno de pulso. Isso, eu não entendo muito bem como é que funciona. Só perguntei só para saber como que funciona. Como que isso se dá? É um catéter? Tiago, isso é uma hora de aula. Eu não posso te dar essa aula agora. Eu dou aula no curso de hemodinâmica da MIB, que é a Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Vou dar aula há 15 dias em Vitória sobre monitorização hemodinâmica. Dentre as aulas, tem tecnologias alternativas para mensuração do débito cardíaco. Aí a gente tem alguma tecnologia. A gente tem o Evemil permite a mensuração do débito cardíaco por termodiluição transpulmonar e por análise de contorno de pulso. Então, a gente chama isso de um método alternativo por mensuração do débito cardíaco por análise de contorno de pulso com calibração externa, que é por termodiluição transpulmonar. Existem fórmulas para cálculo, né? Como é que a gente indica o uso dessa tecnologia no doente chocado. Existe uma discussão interessante. Quais são os dados que são obtidos com essa tecnologia? A gente tem volume diastólico final global, água extravascular pulmonar, variação do volume sistólico, para dizer se o doente vai responder à reposição de fluido ou não. Quer dizer, é uma tecnologia que é um avanço, né? Ela apareceu aí também como alternativa ao catéter de Swan-Ganz, que a gente usa para monitorização hemodinâmica de paciente chocado. É bastante interessante. Mais perguntas?
a monitorização do paciente instável hemodinamicamente, do doente grave, a gente precisa de, digamos assim, de dados para poder integrar essas informações e decidir o que vai fazer. Quando eu monitoro o doente com tecnologia que me dá uma série de informações, débito cardíaco e uma série de outras variáveis, fica mais fácil decidir o que eu vou fazer. A gente teve uma aula de choque assim bastante resumida, né? Onde a gente falou de fundamentos, como é que eu faço o diagnóstico, quais são as etiologias do choque, quais são os parâmetros que eu vou utilizar para monitorar o doente, como é que eu olho ali a perfusão tecidual, quais são os perfis hemodinâmicos. Tudo isso é derivado de fisiologia cardiovascular, é derivado de bioquímica, que vocês têm lá a glicólise, né? São informações que a gente precisa para poder, na hora que a gente está vendo o doente, a gente entender e decidir o que vai fazer, né? Como eu já falei para vocês desde a primeira aula, aquilo que a gente faz na beira do leito, né, em relação ao diagnóstico, à intervenção terapêutica, a gente vai buscar lá em dados que estão armazenados. Quer dizer, vocês têm um curso longo de 6 anos e depois vão fazer residência e vão continuar estudando a vida inteira para a gente poder chegar perto do doente e decidir qual é a melhor maneira de tratar aquele paciente, qual é o diagnóstico e o que eu vou fazer para tratar. E nós temos as áreas de atuação, quer dizer, cada especialidade, se você se dedica a uma especialidade, você vai ter um conhecimento, digamos assim, um pouco maior daquela área sua de atuação. Eu sou intensivista, eu gosto de medicina intensiva, tudo que se relaciona ao doente grave, eu gosto, eu estudo, né? Fiz isso a minha vida inteira. Como eu raciocino que o intensivista é um clínico de um doente grave, eu tenho que estudar clínica médica também. Então, eu gosto de estudar clínica médica também. O meu foco principal é a medicina intensiva, mas eu gosto de clínica médica. O que aparece ali na clínica médica, eu gosto de ler, gosto de entender, até para eu poder, se for possível usar no paciente grave, eu vou usar. O Tiago ainda tá presente na sala? Tá, né? Eu tô aqui. Eu vou mostrar um negócio para você, só como curiosidade. Me dá um minutinho aqui. Beleza. Estou abrindo aqui um material para mostrar para você, só um slidezinho ou dois. Os outros veem também. Olha aqui o equipamento. Isso aqui é o EV1000. Isso. Eu posso calcular a água extravascular pulmonar. Porque se eu estou fazendo muito volume para o doente, a água extravascular pulmonar ela pode aumentar. Ou seja, existe um valor normal e eu posso aumentar isso se eu estivesse fazendo fluido demais, por exemplo, né? Sobrecarga de volume. Se o paciente tem uma alteração da permeabilidade, que facilita a transsudação de líquido ali do intravascular para o intersticial e alveolar. Isso eu consigo usar com esse equipamento. Eu posso medir também aqui, olha quantas informações ele me dá, o EV1000. Aqui tem tudo que os cálculos que podem ser feitos. Aqui, quando eu meço o volume diastólico final global, como é que isso é feito. Isso é uma aula que eu dou sobre EV1000,
né? Como é que é feito o cálculo das variáveis todas, como é que é feito o cálculo do débito cardíaco, a equação de Stewart-Hamilton. Quer dizer, isso aí é um aprofundamento de quando a gente vai estudar um pouco mais sobre choque, entendeu? Quais são as tecnologias. A gente tem um curso na MIB de monitorização hemodinâmica, mas esse curso é só para médico, não é para estudante. É um curso para médico. Já existe há muito tempo esse curso, eu sou instrutor do curso. Onde a gente tem, são 12 aulas, né, específicas para falar de tudo sobre choque, né? 12 aulas. E, além das 12 aulas, a gente tem 3 estações práticas, onde a gente mostra todos os equipamentos, inclusive o EV1000, para que as pessoas vejam o equipamento, como é que usa. É um curso de imersão. São 2 dias, sexta e sábado, o dia inteiro, onde a gente fala tudo sobre choque, sobre monitorização hemodinâmica. Beleza, professor, obrigado. Quando você se formar, você pode fazer, Tiago. Com certeza. Tá bom. Bom, se não tiver mais perguntas, vocês podem botar a presença, então, tá? Continue se cuidando aí, daqui a 15 dias a gente se vê novamente, tá bom? Um abraço para vocês. Obrigada pela aula, professor. Boa noite. Um abraço para vocês todos aí.